Eclesiastes, capítulo 9, de 13 a 18. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Então, podemos aprender com os exemplos, tanto com os bons quanto com os maus exemplos. Salomão se dedicou a observar os bons e os maus exemplos. Assim como cada um de nós deve desenvolver essa capacidade de observação. Não é porque tu vê algo ruim que tu tem que copiar. Mas, por outro lado, se tu vê algo bom, tu pode imitar, tu pode reproduzir, tu pode copiar aquele bom comportamento. Sede meus imitadores, foi o que Paulo disse, como ele era de Cristo. Então, ele viu um exemplo de sabedoria e isso pareceu excelente para ele. Tu pode olhar para tua família e escolher quais bons exemplos seguir e, diante de um mau exemplo, analisar as consequências e não repetir. Eu, desde muito nova, fiz minhas escolhas. E até hoje eu sou essa pessoa que observa. Não é à toa que o meu trabalho por 32 anos era observar, cuidar, prestar atenção em cada um dos meus alunos e das minhas alunas. Um bom professor, ele não deixa nada passar. Ele cuida, ele observa, ele está sempre atento. Pois bem, isso se aplica à vida. Nós somos eternos aprendizes. Enquanto estivermos aqui na Terra, no mundo, nós devemos observar como as coisas e as pessoas funcionam, se comportam. E devemos ponderar e escolher os bons exemplos. Lembra disso. Não é porque é uma pessoa que tu ama, uma pessoa que tu admira, que tu respeita, que essa pessoa caiu, escorregou, tropeçou, que tu vai seguir o seu mau comportamento. E também o contrário é verdadeiro. Às vezes pessoas nos surpreendem, pessoas as quais nós não admiramos, e de repente essa pessoa nos dá um bom exemplo. Isso é digno de honra. Então, Salomão está falando de um grande exemplo de como as coisas funcionam na vida da gente. 14. Vamos ver o que é isso? Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Então, já falamos em outros vídeos de que as cidades antigas, as cidades do tempo bíblico, elas eram muradas, elas eram edificadas de uma forma a serem inexpugnáveis, a serem fortalezas. Então, não era fácil de entrar, de atacar. Então, este rei poderoso sitiou, o que quer dizer? Ele cercou a cidade, ele ficou acampado ao redor. Quem estava do lado de fora não conseguia entrar, mas quem estava do lado de dentro não podia sair. E era esse o método. A pessoa depois ia precisar de mantimentos, ia precisar de água, ia precisar sair por algum motivo.
e aí a fortaleza se tornaria vulnerável. Ou quando eles conseguiam escalar as muralhas, ou neste caso específico, ele levantou contra ela grandes rampas de ataque. Então, ele conseguiu acesso, ele construiu muitos acessos. E aqui fala que é um rei poderoso, atacou a cidade. É óbvio que esse rei tinha um exército. Não se trata de uma única pessoa, mas ela representa uma cidade, né, um povo, uma nação, e o seu exército é que fez esse ataque. E era uma cidade pequena, e tinha poucos habitantes, poucos homens. E aí tu pensa, o rei se interessou por essa cidade ou era um alvo fácil? Tudo isso nos dá alguma lição, né? Que às vezes nós nos colocamos em situações vulneráveis e o inimigo nos ataca. E um exército se acampa ao nosso redor. 15. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Nós vimos em Provérbios que a sabedoria, ela é amiga, aliada, companheira das riquezas, da prosperidade, do dinheiro. E vimos que raramente a sabedoria está com o pobre e que a pobreza é algo desprezível, que até um parente, um familiar, um irmão, se for pobre, será esquecido, desprezado pela sua família. E a gente até estudou que pode ser que é porque a família cansa de ajudar, cansa de socorrer, cansa de abençoar, e aquela pessoa nunca muda de vida, nunca melhora, nunca prospera, nunca faz nada a não ser pedir para os outros. Então as pessoas fogem dela. Lembra quando nós estudamos isso em Provérbios? Pois bem, tinha também uma exceção em Provérbios de um homem que era sábio e era pobre. E eu lembro que a gente comentou que logo ele deveria deixar de ser pobre, porque se ele era sábio, ele deveria colocar em prática a sua sabedoria para prosperar. Porque nós sabemos que a sabedoria humana, terrena, mas nós estamos buscando a sabedoria do alto, aquela sabedoria em que uma mão temos honra, na outra riquezas e vida longa. Então, este homem, ele era sábio, mas ele era pobre. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio. Numa outra tradução, diz assim: era um homem pobre, mas sábio. Era um homem pobre, porém era sábio. Nessa tradução, que tem a conjunção adversativa, a gente entende que ser pobre e ser sábio são coisas opostas. Aqui não. Aqui está dizendo ele era pobre e sábio. Aqui é aditiva, está juntando a pobreza com a sabedoria. O que quer dizer? Que não foi levado em conta a sabedoria dele pelo fato dele ser pobre. O pobre, ele é esquecido. Ninguém honra, ninguém elogia, agradece, ninguém se importa. Por quê? Porque isso é da natureza humana, desprezar aqueles que são inferiores. E olha o que aconteceu no 16. Então, eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas.
A sabedoria é melhor do que a força, sim. Agora, o melhor é se o sábio for próspero, for abençoado. Porque as pessoas têm uma barreira, elas têm uma rejeição, porque elas pensam o seguinte: ué, ele é sábio, mas ele não melhora de vida? Para que serve uma sabedoria que tu não aplica? Se torna aquilo que fala em 1 Coríntios 13. O contexto ali de Paulo é: se não tiver amor, toda a ciência, toda a sabedoria, tudo vai ser como um símbolo, um sino que retine, que fica batendo, ecoando. Uma pessoa que fala, ela é sábia, mas ela não põe em prática. Ela não vive o que ela fala. Por isso ela ainda é pobre, miserável, desprezível, inferior. E as pessoas, sim, rejeitam. Então, tu imagina essa situação. Por isso que ele falou que isso era um grande exemplo. Por quê? Porque uma cidade inteira sitiada e ninguém lembrou do pobre. Ninguém buscou o conselho do pobre, a estratégia do pobre, o que o pobre poderia ensinar. Por quê? Porque a pobreza dele falava mais alto do que a sua sabedoria. E sim, vivemos numa sociedade que quer ver resultados. O próprio Senhor Jesus amaldiçoou a figueira, que era figueira, se dizia figueira, mas não dava figos. Então, uma sabedoria que não produz frutos, que não melhora a vida de quem a possui, tem algo errado. Então, uma cidade inteira desprezou, esqueceu. E aqui o que ele fala? Que sim, a sabedoria é melhor que a força. Nós sabemos que uma pessoa sábia, ela evita o confronto, ela evita a guerra. Foi o que Salomão fez durante os anos em que ele reinou. Salomão reinou 40 anos, assim como seu pai. Enquanto Davi só guerreava, Salomão só, vamos dizer, pacificava e resolvia as questões dessa forma sábia que ele encontrou, né? Que foi não entrar em confronto direto. Agora a gente tem que lembrar: se o sábio for pobre, ele vai ser desprezado. As pessoas não vão acreditar na sua sabedoria porque a vida daquela pessoa diz o contrário. Porque a própria palavra de Deus diz que a sabedoria nos dá honra, riquezas e vida longa. 17. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre todos. Lembra no primeiro capítulo, no primeiro vídeo dessa série de Eclesiastes, eu falei para vocês que Eclesiastes significava um sábio, um pregador, um mestre falando para uma assembleia, para um público, para uma audiência. Então, o que ele está falando aqui? Que enquanto ele fala, as pessoas estão em silêncio. Ó, as palavras dos sábios ouvidas em silêncio. Se nós quisermos aprender, beber da sabedoria, nós temos que ouvir em silêncio. E não é só o silêncio da nossa voz, é o silêncio do nosso coração, da nossa mente. Nós temos que acalmar a nossa mente para ouvir as palavras de sabedoria. A fé vem pelo ouvir. Maria assentou-se aos pés de Jesus para escutá-lo, dando-lhe atenção. Marta andava de um lado para o outro falando, não parava. Hoje em dia, a estratégia maligna, a estratégia do inferno é que as pessoas não param. Elas não conseguem parar, sossegar. Tudo é acelerado.
O pensamento acelerado, o vídeo acelerado, o carro acelerado, come rápido, dorme pouco, tudo é correndo, correndo, correndo. E não há silêncio, não se cultiva parar e ficar quieto ouvindo. Como que as pessoas serão sábias se elas não pararem para ouvir e ouvir com atenção? O Espírito Santo diz: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, nós podemos escutar sem ouvir, podemos ouvir sem escutar. Tem pessoas que nos ouvem, mas não nos escutam. Não tem uma escuta atenta, sincera, interessada. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Ouvir as palavras do sábio, as palavras de sabedoria em silêncio. E aí o que ele fala? Que é melhor isso do que os gritos de quem governa entre tolos. Então, vamos fazer uma comparação. O sábio está falando e tu está quieto ouvindo. Tu é mais abençoado, tu é mais privilegiado do que aquele que governa entre tolos. Então, não importa a posição do que governa os tolos, ele está inferior a ti, que está ouvindo as palavras de sabedoria, porque é no teu silêncio, na tua humildade, na tua concentração, na tua atenção, na tua fé, que tu vai receber a sabedoria. 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Eu diria que aqui ele está falando dele mesmo. Porque, sim, a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Então, eu tenho sempre a sensação de que Salomão tá sempre dando uma alfinetada no pai dele, em Davi, no reinado de Davi. Porque viu muitas coisas e queria superar seu pai. Porque seu pai era glorioso, era honrado, era alguém que era carismático. É a palavra que eu mais assim defino Davi. Como pastor de ovelhas, como cantor, como artista, como poeta, como guerreiro, talvez deixou a desejar como pai, né? Por isso Salomão e todos os seus filhos tiveram tantas questões. E aqui ele está falando que a sabedoria é superior às armas de guerra. Como se ele estivesse dizendo assim: o meu reinado é muito mais glorioso. Sim, foi rico, poderoso. Eu expandi, eu construí, eu fiz muitas obras. Tudo isso é verdade. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. E Salomão pecou tanto. Ele era um só, mas ele pecou tanto, que ele destruiu tudo. Ele não só destruiu tudo, entre aspas, do que o pai construiu, como o que ele mesmo construiu. Israel sucumbiu, se dividiu após o reinado de Salomão. E o Senhor, eu falo isso tantas vezes porque é verdade. O Senhor Jesus falou: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Então, o que o Senhor Jesus está nos dizendo? Que toda essa pompa, toda essa majestade, todo esse poderio, toda essa riqueza, essa ostentação de Salomão não serviu de nada. Até a sabedoria dele. Por quê? Porque, olha o que eu disse, a sabedoria dele chegou a um ponto que a sabedoria era fruto do esforço, da obstinação, da obsessão dele pelo conhecimento, pela superioridade. E não a dependência dele de Deus, da sabedoria que vem do alto, da sabedoria verdadeira. Então, infelizmente, um pecador pode destruir muitas coisas boas. Por outro lado, nós sabemos que o amor de Deus, o perdão de Deus, pode cobrir uma multidão de pecados. E que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque foi do trono, do reinado de Davi, que veio o Senhor Jesus.